Existe algo que está destruindo o futuro de muita gente, e o mais assustador é que esse inimigo não está no mundo lá fora. Ele não está na economia, não está nas oportunidades, não está nas pessoas ao seu redor. Ele está dentro da sua própria mente. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com honestidade, mas existe uma batalha silenciosa acontecendo todos os dias dentro de você. Uma batalha entre duas versões da mesma pessoa. De um lado, a pessoa que você sabe que poderia se tornar mais disciplinada, mais focada, mais forte. Do outro lado, a pessoa que você continua sendo quando ninguém está olhando. A pessoa que adia, que negocia, que promete mudar, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Agora pensa comigo, talvez o problema da sua vida não seja falta de capacidade. Talvez você não esteja preso porque não consegue. Talvez você esteja preso porque sua própria mente aprendeu a sabotar você. Ela cria desculpas convincentes. Ela justifica a procrastinação. Ela transforma a fuga em algo que parece razoável. E lentamente, sem que você perceba, ela mantém você exatamente no mesmo lugar, enquanto o tempo continua passando. E o pior de tudo é isso. No fundo, você sabe que poderia estar vivendo muito mais do que isso. Então, se você está pronto para ter uma conversa honesta consigo mesmo, faz o seguinte agora. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, minha mente não manda em mim, e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Porque o que você vai entender agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. E principalmente, pode revelar quem realmente está controlando o seu destino. Talvez você nunca tenha percebido isso com clareza, mas existe um padrão silencioso que destrói o potencial de muita gente, e ele começa de forma quase invisível. Não começa com um grande fracasso, não começa com uma grande decisão errada. Ele começa com algo muito mais simples, uma pequena negociação interna, uma voz dentro da sua mente que diz: hoje não, depois eu faço. Não é tão urgente. Você merece descansar. No momento em que esses pensamentos aparecem, eles parecem inofensivos, parecem até razoáveis. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A sua mente não está apenas tentando proteger você do desconforto. Ela está tentando manter você exatamente onde você está. Porque crescer exige algo que o cérebro humano naturalmente tenta evitar: esforço, desconforto, disciplina. Agora pensa comigo, quantas vezes você já disse algo assim para si mesmo? Segunda-feira eu começo. Agora vai. Dessa vez é diferente. Agora eu vou levar a sério. No momento em que você diz essas frases, parece verdadeiro. Você sente motivação, você sente energia, você sente vontade de mudar. Mas alguns dias depois, algo acontece. O entusiasmo desaparece, a disciplina diminui e lentamente você começa a voltar para os mesmos hábitos de sempre, os mesmos comportamentos, as mesmas distrações, os mesmos padrões. E talvez você nunca tenha percebido o que realmente está acontecendo nesse momento. Você não está apenas abandonando um plano, você está enfraquecendo a confiança que tem em si mesmo, porque toda vez que você promete algo para si e não cumpre, uma pequena parte da sua identidade começa a quebrar. A sua mente começa a aprender algo perigoso. Ela aprende que a sua palavra para você mesmo não tem tanto valor assim. E isso cria um ciclo silencioso. Primeiro, você quebra pequenas promessas. Depois, você começa a acreditar menos em si mesmo. Depois, você começa a evitar metas maiores. E quando percebe, já está vivendo uma versão muito menor da pessoa que poderia se tornar. Agora deixa eu te perguntar algo, e responda isso com brutal honestidade, dentro da sua própria mente. Quando foi a última vez que você prometeu algo para si e realmente cumpriu? Sem negociar, sem adiar, sem inventar desculpas, sem deixar para depois. Porque existe uma diferença enorme entre duas pessoas. A primeira pessoa faz apenas aquilo que sente vontade de fazer. A segunda pessoa faz aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade nenhuma. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de 5 anos,
anos, ela cria duas vidas completamente diferentes. Uma vida construída sobre disciplina, outra vida construída sobre impulsos. E a verdade é que a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acreditam que grandes mudanças acontecem por causa de grandes momentos, mas isso não é verdade. Grandes mudanças acontecem por causa de pequenas decisões repetidas diariamente. Decisões que ninguém vê, decisões que ninguém aplaude, decisões que acontecem quando você está sozinho. E é exatamente nesses momentos silenciosos que o seu futuro começa a ser construído ou destruído. Talvez você já tenha vivido um dia assim. Você acorda com um plano claro. Hoje eu vou ser produtivo. Hoje eu vou avançar. Hoje eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas aí o dia começa. E a sua mente começa a negociar. Só mais 10 minutos. Só mais um vídeo. Só mais um descanso. Depois eu começo. E sem perceber, 2 horas já passaram. 4 horas já passaram. O dia já está quase no fim. E aquele plano que parecia tão importante pela manhã simplesmente desapareceu. Agora pensa em algo ainda mais profundo. Isso não acontece apenas um dia. Isso acontece repetidamente. Durante semanas, durante meses, às vezes durante anos. E é assim que muitas pessoas acabam vivendo uma vida inteira muito abaixo do próprio potencial. Não porque não tinham capacidade, mas porque nunca venceram essa batalha silenciosa dentro da própria mente. E essa batalha é mais difícil do que parece, porque o seu cérebro é extremamente inteligente quando se trata de justificar comportamentos. Ele cria argumentos convincentes, ele cria histórias confortáveis, ele cria explicações que fazem você se sentir melhor. Mas no final, todas essas histórias têm o mesmo efeito. Elas mantêm você exatamente no mesmo lugar. Agora imagine algo comigo por um instante. Imagine que alguém pudesse assistir a sua vida durante uma semana inteira. Não apenas os grandes momentos, mas todos os pequenos momentos invisíveis. Cada decisão, cada distração, cada escolha, cada desculpa. Cada vez que você decidiu fazer o que era fácil em vez do que era necessário. Se essa pessoa observasse tudo isso, o que ela concluiria sobre o seu futuro? Ela diria que você está no caminho para se tornar alguém extraordinário? Ou diria que você está lentamente se acomodando em uma vida comum? Talvez essa pergunta seja desconfortável, mas ela é importante, porque existe algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. O maior limite da vida de alguém raramente é o talento, raramente é a inteligência, raramente é a oportunidade. O maior limite costuma ser a forma como essa pessoa lida com as próprias decisões diárias. Agora, deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a forma como você vê isso. A sua mente não foi projetada para buscar grandeza, ela foi projetada para buscar conforto e sobrevivência. Isso significa que, sempre que você tenta fazer algo difícil, algo dentro de você tenta impedir, não porque você não consegue, mas porque o cérebro quer economizar energia. Ele quer segurança, ele quer previsibilidade, ele quer evitar esforço desnecessário. E é por isso que tantas pessoas começam projetos com entusiasmo, mas não conseguem continuar quando o processo fica difícil. Porque o entusiasmo é emocional, mas a disciplina é racional. E quando a emoção desaparece, só a disciplina mantém você em movimento. Agora pensa em algo que talvez você nunca tenha percebido. As pessoas que você admira não são pessoas que sempre têm motivação. Na verdade, elas também enfrentam essa mesma batalha mental. A diferença é que elas aprenderam algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Elas aprenderam a agir mesmo quando a mente tenta convencê-las a parar. E é exatamente isso que cria resultados extraordinários. Não é talento, não é sorte, não é inspiração constante, é a capacidade de continuar, mesmo quando a sua própria mente tenta sabotar você. Pausa. E talvez seja exatamente aqui que uma pergunta importante aparece. Uma pergunta que pode mudar tudo. Se a sua mente realmente tenta impedir o seu crescimento, então quem está no controle da sua vida? Você ou os impulsos da sua própria mente? Porque enquanto você não responde essa pergunta com honestidade, uma coisa continua acontecendo silenciosamente. O tempo passa. E cada dia que passa é uma nova oportunidade. Uma oportunidade de se aproximar da pessoa que você poderia se tornar. Ou uma oportunidade perdida.
perdida. E essa escolha acontece muito mais vezes do que você imagina. Acontece quando o despertador toca. Acontece quando você precisa começar algo difícil. Acontece quando você precisa escolher entre conforto imediato ou crescimento a longo prazo. E nessas pequenas decisões, o seu futuro começa a tomar forma. Talvez você nunca tenha percebido isso antes, mas o destino de uma pessoa raramente é decidido em um grande momento. Ele é decidido em milhares de momentos pequenos, momentos em que ninguém está olhando, momentos em que ninguém está julgando, momentos em que apenas você sabe qual decisão está tomando. E é exatamente nesses momentos que a verdadeira batalha acontece. A batalha entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você poderia se tornar. Existe um momento silencioso que quase ninguém comenta. Um momento em que você está sozinho, sem distrações, sem barulho, sem ninguém olhando. E nesse momento, uma pergunta aparece. Uma pergunta simples, mas extremamente desconfortável. Eu estou vivendo da forma que sei que deveria viver? Talvez você nunca diga isso em voz alta. Talvez você continue sorrindo para as pessoas. Talvez você continue dizendo que está tudo bem. Mas lá no fundo, existe uma pequena sensação difícil de ignorar. Uma sensação de que alguma coisa poderia estar diferente. De que você poderia estar mais longe. De que você poderia estar vivendo em um nível maior. E essa sensação não aparece por acaso. Ela aparece porque existe uma diferença entre duas versões de você. A primeira versão é aquela que você mostra para o mundo. A versão que parece estar no controle. A versão que parece ter tudo resolvido. A versão que parece saber para onde está indo. Mas existe outra versão. A versão que aparece quando ninguém está olhando. A versão que conhece todas as desculpas. A versão que conhece todas as promessas quebradas. A versão que sabe exatamente quantas vezes você disse: agora vai, agora é sério, agora eu vou mudar. E mesmo assim, voltou para os mesmos hábitos, voltando para os mesmos padrões, voltando para as mesmas escolhas que mantêm você parado. Agora pensa comigo, existe algo muito curioso sobre o ser humano. A maioria das pessoas tem sonhos grandes, sonhos de crescer, sonhos de conquistar, sonhos de se tornar alguém melhor. Mas poucas pessoas têm disciplina suficiente para sustentar esses sonhos, porque sonhar é confortável, planejar é confortável, imaginar o futuro é confortável. O que não é confortável é fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias, sem aplausos, sem reconhecimento, sem garantia imediata de resultado. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a se perder. Elas continuam alimentando sonhos grandes, mas mantêm hábitos pequenos. E existe uma regra silenciosa que governa a vida de todo mundo. Você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que repete diariamente. Se você repete distrações todos os dias, você se torna alguém distraído. Se você repete procrastinação todos os dias, você se torna alguém que adia a própria vida. Se você repete disciplina todos os dias, você se torna alguém confiável, alguém forte, alguém capaz de construir algo grande. Agora deixa eu te perguntar algo que pode ser difícil de responder. Quais são os hábitos que você está repetindo todos os dias? Porque esses hábitos estão moldando a pessoa que você está se tornando. Mesmo que você não perceba, mesmo que ninguém fale sobre isso, mesmo que pareça que nada está acontecendo, os hábitos sempre estão trabalhando em silêncio, construindo ou destruindo. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas olham para trás depois de alguns anos e percebem algo assustador. Elas percebem que passaram anos ocupadas, mas não realmente evoluindo. Elas estavam sempre fazendo alguma coisa, sempre resolvendo alguma coisa, sempre correndo atrás de alguma coisa. Mas no final, não estavam realmente construindo a vida que imaginavam. E isso acontece porque a mente humana tem uma habilidade muito específica. Ela consegue confundir movimento com progresso. Você pode estar ocupado o dia inteiro, mas ocupado não significa produtivo. Você pode estar cheio de tarefas, mas tarefas não significam avanço. Você pode estar constantemente distraído e ainda assim
sentir que está fazendo algo. E é exatamente assim que muitas pessoas passam anos acreditando que estão avançando, quando na verdade estão apenas se mantendo ocupadas. Agora imagina algo ainda mais profundo. Imagine duas pessoas começando exatamente no mesmo ponto da vida. As duas têm capacidades parecidas, as duas têm sonhos, as duas têm oportunidades semelhantes, mas existe uma diferença pequena entre elas. A primeira pessoa faz aquilo que precisa ser feito, mesmo quando é difícil, mesmo quando é chato, mesmo quando não tem vontade. A segunda pessoa faz aquilo que sente vontade de fazer. Ela espera a motivação, ela espera a inspiração, ela espera o momento certo. Agora pensa no que acontece depois de 5 anos. A diferença entre essas duas pessoas se torna enorme. Uma construiu consistência, a outra construiu desculpas. Uma construiu progresso, a outra construiu frustração. E o mais curioso é que nenhuma delas percebeu exatamente quando essa diferença começou a acontecer. Porque ela começou em momentos pequenos, momentos aparentemente insignificantes, momentos em que uma pessoa escolheu disciplina e a outra escolheu conforto. Agora pensa na sua própria vida. Quantas vezes você escolheu conforto, sabendo que deveria escolher crescimento? Quantas vezes você escolheu distração, sabendo que deveria escolher foco? Quantas vezes você disse para si mesmo, só hoje, só dessa vez? Depois eu compenso. Mas o problema de só hoje é que ele costuma se repetir. E quando você percebe, o só hoje virou um padrão. Um padrão que lentamente começa a definir quem você é. E aqui existe algo que muita gente não gosta de ouvir, mas precisa ouvir. A sua vida atual não é apenas resultado das circunstâncias. Ela também é resultado das escolhas que você repetiu ao longo do tempo. Escolhas pequenas, escolhas silenciosas, escolhas que pareciam insignificantes no momento em que foram feitas, mas que agora começaram a formar o caminho que você está seguindo. Talvez isso seja difícil de aceitar no começo, porque é muito mais confortável acreditar que a vida depende apenas de fatores externos. É mais confortável culpar as circunstâncias. É mais confortável culpar a falta de oportunidades. É mais confortável culpar o ambiente. Mas quando você começa a olhar para dentro com honestidade, percebe algo importante. Muitas vezes o maior obstáculo não estava fora, ele estava dentro. Dentro da forma como você tomava decisões. Dentro da forma como você reagia ao desconforto. Dentro da forma como você lidava com a disciplina. E reconhecer isso pode ser doloroso, mas também pode ser extremamente libertador. Porque no momento em que você entende que as suas escolhas moldam o seu futuro, você também entende algo poderoso. Você ainda pode mudar o rumo da sua história, mas essa mudança não começa com uma grande decisão. Ela começa com algo muito menor, muito mais simples, muito mais silencioso. Ela começa no momento em que você decide parar de fugir do desconforto necessário para crescer. Porque crescer sempre exige algo que o conforto nunca pode oferecer: sacrifício, disciplina, consistência. E a pergunta que começa a surgir agora é inevitável. Você está disposto a pagar esse preço? Ou vai continuar negociando com a sua própria mente enquanto o tempo continua passando? Pausa, porque o tempo nunca para. E enquanto você está pensando sobre isso, enquanto você está refletindo sobre isso, enquanto você está ouvindo essas palavras, o relógio continua avançando. E cada minuto que passa é um novo momento em que a sua vida pode mudar de direção. Mas essa mudança depende de algo que ninguém pode fazer por você. Uma decisão silenciosa, uma decisão interna, a decisão de parar de viver abaixo do próprio potencial. Existe algo que poucas pessoas têm coragem de admitir: o medo de viver uma vida comum. Não uma vida ruim, mas uma vida comum. Uma vida onde nada realmente dá errado, mas também nada realmente grande acontece. Uma vida onde os dias passam de forma previsível. Acordar, resolver coisas, se distrair, dormir e repetir tudo de novo no dia seguinte. Sem grandes avanços, sem grandes mudanças, sem realmente se aproximar da pessoa que você imaginava se tornar. Talvez você nunca
nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade, mas existe um momento na vida em que essa percepção começa a aparecer. Às vezes é quando você vê alguém que começou no mesmo lugar que você, mas agora está muito mais longe. Às vezes é quando você percebe que os anos passaram e algumas coisas importantes ainda continuam exatamente no mesmo lugar. Às vezes é quando você se pega pensando: será que eu estou usando realmente o meu potencial? E essa pergunta tem um peso enorme, porque no fundo, quase todo mundo sabe quando está vivendo abaixo do próprio potencial. Talvez você não fale sobre isso com ninguém. Talvez você nem pense nisso o tempo todo, mas existe uma pequena sensação silenciosa que aparece de vez em quando. Uma sensação difícil de explicar. Uma mistura de inquietação com frustração. Como se algo dentro de você soubesse que existe mais capacidade, mais força, mais possibilidades. Mas por algum motivo, essa versão maior ainda não apareceu. Agora pensa comigo. O que realmente separa a pessoa que você é hoje da pessoa que você poderia se tornar? Será que é falta de talento? Provavelmente não. Será que é falta de oportunidades? Talvez em alguns casos, mas na maioria das vezes não é isso. A diferença costuma ser muito mais simples. Ela está nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Escolhas que parecem pequenas no momento em que acontecem, mas que se acumulam com o tempo. Escolhas entre disciplina ou distração, esforço ou conforto, consistência ou desculpas. E a maioria das pessoas subestima completamente o impacto dessas escolhas, porque elas não produzem resultados imediatos. Se você procrastinar hoje, nada terrível acontece imediatamente. Se você evitar algo difícil hoje, o mundo não desmorona. Se você escolher o caminho mais fácil hoje, parece que nada realmente mudou. Mas existe um detalhe que transforma tudo. Essas escolhas não acontecem apenas uma vez. Elas se repetem dia após dia, semana após semana, ano após ano. E lentamente, essas pequenas decisões começam a formar um padrão que define quem você se torna. Agora imagina algo por um instante. Imagine duas versões de você no futuro. A primeira versão é aquela que continua vivendo exatamente da forma que vive hoje. Mesmos hábitos, mesmas desculpas, mesmas distrações, mesmas negociações internas. Agora imagine essa versão daqui a 10 anos. 10 anos passaram e nada mudou de verdade. Algumas coisas melhoraram um pouco, outras pioraram um pouco, mas no geral a vida continuou mais ou menos igual. Agora imagine a segunda versão, a versão que decidiu fazer algo diferente, a versão que decidiu parar de negociar com a própria disciplina, a versão que começou a fazer aquilo que precisava ser feito, mesmo quando não tinha vontade, mesmo quando era difícil, mesmo quando parecia que o progresso era lento. Agora imagina essa versão daqui a 10 anos. Qual das duas versões você acredita que terá uma vida mais próxima do próprio potencial? A diferença entre elas não começou com um grande momento. Ela começou com pequenas decisões repetidas. E é exatamente isso que muitas pessoas demoram anos para perceber. O futuro não é algo que simplesmente acontece. O futuro é algo que você constrói ou evita construir todos os dias. E talvez seja exatamente aqui que uma verdade difícil começa a aparecer. Muita gente não fracassa porque tentou e não conseguiu. Muita gente fracassa porque nunca tentou de verdade. Tentou um pouco, tentou por alguns dias, tentou enquanto era conveniente, mas quando o processo ficou difícil, voltou para o conforto. E isso cria uma ilusão perigosa. A ilusão de que você está tentando, quando na verdade você está apenas evitando o desconforto necessário para crescer. Agora pensa em algo que talvez você nunca tenha considerado. Se você continuar vivendo exatamente da mesma forma pelos próximos 5 anos, quem você vai se tornar? Não quem você gostaria de se tornar, mas quem você realmente vai se tornar se nada mudar. Essa pergunta tem um peso enorme, porque quando você responde com honestidade, começa a perceber algo que pode ser desconfortável. O tempo está passando e cada dia que passa é um dia que não volta. Cada semana que passa é uma oportunidade que não pode ser recuperada. Cada ano que passa é um pedaço da sua vida que já foi vivido. E talvez seja exatamente essa percepção que começa a despertar algo dentro de você. A consciência de que continuar vivendo no piloto automático tem um preço que muitas pessoas só percebem tarde demais. O preço de olhar para trás um dia e perceber que poderia ter feito mais.
que poderia ter tentado mais, que poderia ter sido mais disciplinado, que poderia ter sido mais corajoso. E esse tipo de arrependimento é pesado, porque ele não pode ser apagado, ele não pode ser refeito, ele não pode ser recuperado. Mas existe algo importante que precisa ser dito aqui. Você ainda está aqui, e enquanto você está aqui, o seu futuro ainda não está escrito. Ele ainda pode mudar, mas essa mudança exige algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer: assumir responsabilidade. Responsabilidade pelas próprias escolhas, responsabilidade pelos próprios hábitos, responsabilidade pela pessoa que está se tornando. E assumir responsabilidade não significa se culpar, significa reconhecer algo simples. Se a sua vida pode ser moldada pelas suas decisões, então suas decisões também podem moldar um futuro diferente. Mas isso exige uma mudança profunda na forma como você enxerga a própria mente, porque a mente humana tem uma tendência muito forte. Ela sempre tenta escolher o caminho mais confortável. E enquanto você não aprender a dominar essa tendência, ela continuará dominando você. Existe um tipo de mentira que é muito mais perigosa do que qualquer mentira contada para outras pessoas. É a mentira que você conta para si mesmo. E o problema é que essa mentira raramente parece uma mentira. Ela costuma vir disfarçada de algo muito mais confortável, uma justificativa. Talvez você já tenha experimentado isso. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas a sua mente começa a construir explicações. Hoje não é um bom dia. Eu estou muito cansado. Eu começo amanhã. Agora não é o momento certo. No momento em que esses pensamentos aparecem, eles parecem totalmente razoáveis, mas existe algo que quase ninguém percebe. A sua mente não está apenas tentando explicar uma decisão. Ela está tentando proteger você do desconforto de crescer, porque crescer exige algo que o cérebro humano naturalmente tenta evitar: esforço constante. E esforço constante significa enfrentar algo que muita gente não gosta de sentir: resistência. Talvez você já tenha sentido isso. Você sabe que precisa fazer algo importante, mas existe uma sensação estranha dentro de você, uma resistência invisível, uma espécie de peso, uma vontade de adiar, uma vontade de fazer qualquer outra coisa. E essa sensação é tão comum que muitas pessoas acreditam que ela significa algo importante. Elas acreditam que quando não sentem vontade, isso significa que não deveriam fazer aquilo naquele momento. Mas na verdade, essa resistência é exatamente o oposto. Na maioria das vezes, essa resistência aparece justamente quando você está prestes a fazer algo que pode mudar o seu nível de vida, porque qualquer mudança real exige sair de um padrão confortável, e sair de um padrão confortável cria tensão. Agora pensa comigo: se toda vez que algo difícil aparece, a sua mente encontra uma justificativa para evitar, o que acontece com a sua evolução ao longo do tempo? Ela simplesmente para. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas vivem sem perceber. Elas continuam esperando sentir vontade, esperando motivação, esperando inspiração. Mas a verdade é que as pessoas que realmente transformam a própria vida raramente esperam essas coisas. Elas fazem algo muito diferente. Elas agem mesmo quando não estão com vontade nenhuma. Isso parece simples, mas na prática é extremamente difícil, porque agir sem vontade exige uma mudança profunda na forma como você se relaciona com a própria mente. Significa parar de obedecer automaticamente cada impulso. Significa parar de acreditar em cada desculpa que aparece. Significa parar de negociar com a própria disciplina. E aqui existe algo importante que precisa ser entendido. A mente humana é incrivelmente criativa quando se trata de evitar desconforto. Ela cria histórias inteligentes, ela cria argumentos convincentes, ela cria explicações que fazem você se sentir justificado. Mas no final, essas histórias têm sempre o mesmo efeito. Elas mantêm você exatamente no mesmo lugar. Agora, imagina algo comigo. Imagine que durante um único dia, você decidisse observar todos os seus pensamentos com atenção. Cada desculpa, cada justificativa, cada momento em que a sua mente tenta evitar algo difícil. Você perceberia algo interessante. Grande parte dessas justificativas não são realmente verdadeiras. Elas são apenas tentativas da mente de escolher o caminho mais fácil. E quando você começa a perceber isso, uma coisa importante acontece. Você começa a criar distância entre você e os seus impulsos. Você começa a perceber que nem todo
todo pensamento precisa ser obedecido, nem toda emoção precisa ser seguida, nem toda desculpa precisa ser aceita. E essa percepção muda completamente o jogo, porque a partir do momento em que você percebe que a sua mente pode estar tentando sabotar você, você também percebe que pode escolher agir de forma diferente. Mas isso exige algo que poucas pessoas praticam: consciência. Consciência dos próprios padrões, consciência das próprias desculpas, consciência das próprias negociações internas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável. Quantas vezes nos últimos meses você disse para si mesmo: eu vou começar, eu vou mudar, eu vou levar isso a sério? E quantas dessas promessas realmente foram cumpridas? Não parcialmente, não por alguns dias, mas de forma consistente. Porque existe algo muito importante sobre a identidade de uma pessoa. A identidade é construída pelas ações repetidas, não pelas intenções, não pelos planos, não pelas promessas, pelas ações. Se você promete disciplina, mas repete procrastinação, a sua identidade começa a se moldar em torno da procrastinação. Se você promete foco, mas repete distração, a sua identidade começa a se moldar em torno da distração. E lentamente, sem que você perceba, você começa a se enxergar de uma forma diferente. Você começa a acreditar que talvez não seja tão disciplinado assim, talvez não seja tão focado assim, talvez não seja tão consistente assim. E isso cria um ciclo silencioso. Quanto menos você confia em si mesmo, menos você se compromete com mudanças maiores. E quanto menos você se compromete, mais você reforça a ideia de que não consegue. Mas existe algo extremamente importante que precisa ser dito aqui. Esse ciclo pode ser quebrado. E ele não é quebrado com motivação. Ele não é quebrado com frases inspiradoras. Ele é quebrado com uma decisão simples. Uma decisão silenciosa. A decisão de agir mesmo quando a sua mente tenta convencer você a não agir. Porque cada vez que você faz isso, algo importante acontece. Você começa a reconstruir a confiança em si mesmo. Você começa a provar para si mesmo que a sua palavra ainda tem valor. Você começa a se tornar alguém que cumpre o que diz. E essa mudança pode parecer pequena no começo, mas ela tem um impacto gigantesco ao longo do tempo. Porque quando você começa a confiar em si mesmo novamente, tudo muda. Você começa a assumir metas maiores. Você começa a aceitar desafios maiores. Você começa a enxergar possibilidades maiores. E tudo isso começa com algo muito simples, uma decisão que acontece dentro da sua própria mente. A decisão de parar de acreditar em todas as desculpas que ela cria. Existe um tipo de peso que quase ninguém consegue ver. Ele não aparece no rosto, não aparece nas redes sociais, não aparece nas conversas do dia a dia, mas ele está lá. Um peso silencioso, o peso das promessas que você fez para si mesmo e não cumpriu. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas cada vez que você diz para si mesmo: agora eu vou mudar, agora eu vou focar, agora eu vou levar isso a sério, e alguns dias depois, volta exatamente para os mesmos hábitos. Algo acontece dentro de você. Algo pequeno no começo, quase imperceptível, mas real. A sua mente começa a perder confiança na sua própria palavra. E quando isso acontece, você começa a sentir algo difícil de explicar. Uma mistura de frustração silenciosa, como se uma parte de você soubesse que poderia estar fazendo mais, mas por algum motivo continua repetindo os mesmos padrões. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que você percebe que está fazendo algo que prometeu parar, ou quando você percebe que adiou novamente algo que disse que faria, e nesse momento aparece um pensamento incômodo. Por que eu continuo fazendo isso? Essa pergunta é poderosa, porque ela revela algo importante. Existe uma diferença enorme entre saber o que fazer e fazer de fato. A maioria das pessoas já sabe o que deveria fazer. Elas sabem que precisam ser mais disciplinadas, sabem que precisam cuidar melhor do tempo, sabem que precisam eliminar distrações, sabem que precisam manter consistência. O problema nunca foi conhecimento. O problema é execução. Porque executar exige enfrentar algo que o cérebro tenta evitar. Desconforto repetido. Agora pensa em algo que pode ser difícil de admitir. Quantas vezes você já teve clareza sobre o que deveria fazer, mas escolheu fazer outra coisa? Quantas vezes você sabia exatamente qual decisão seria melhor, mas escolheu a decisão mais confortável? Esses momentos
momentos parecem pequenos, mas eles deixam marcas internas. Porque cada vez que você evita aquilo que sabe que deveria fazer, você reforça uma mensagem silenciosa dentro da sua mente. A mensagem de que você não é totalmente confiável para si mesmo. E isso cria um tipo específico de vergonha. Não aquela vergonha que aparece diante de outras pessoas, mas uma vergonha interna. A vergonha de saber que você poderia estar vivendo em um nível maior, mas não está. Essa vergonha raramente é falada, mas ela existe e muitas vezes ela aparece em momentos inesperados. Talvez quando você vê alguém avançando, talvez quando você lembra de uma meta antiga, talvez quando você percebe que o tempo está passando e nesse momento uma pergunta aparece: será que eu estou desperdiçando o meu potencial? Essa pergunta é pesada, porque ninguém quer sentir que está desperdiçando a própria vida. Ninguém quer olhar para trás e perceber que poderia ter feito mais, que poderia ter tentado mais, que poderia ter sido mais consistente. Mas existe algo que precisa ser entendido aqui. Essa vergonha não precisa ser permanente. Na verdade, ela pode ser transformada em algo poderoso. Porque quando você reconhece honestamente que está vivendo abaixo do próprio potencial, você cria a oportunidade de mudar isso. Mas essa mudança exige algo que poucas pessoas fazem. Ela exige honestidade brutal consigo mesmo, sem desculpas, sem justificativas, sem histórias confortáveis. Apenas a verdade sobre os hábitos que você repete, a verdade sobre as escolhas que você evita, a verdade sobre as decisões que você continua adiando. E quando você começa a encarar essa verdade, algo interessante acontece. Você começa a perceber padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de fuga. Talvez você perceba que sempre adia coisas importantes. Talvez perceba que se distrai facilmente. Talvez perceba que começa projetos com entusiasmo, mas perde consistência rapidamente. Esses padrões não aparecem por acaso. Eles são resultado da forma como a sua mente aprendeu a lidar com o desconforto. E aqui está algo extremamente importante. Esses padrões podem ser mudados, mas apenas quando você para de ignorá-los. Porque ignorar padrões mantém você preso a eles. Reconhecer padrões abre a possibilidade de transformá-los. Agora pensa em algo que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. A pessoa que você será daqui a 5 anos não depende apenas das oportunidades que aparecerem. Ela depende principalmente dos padrões que você decide repetir diariamente. Se você repetir distração, vai construir uma vida cheia de distração. Se repetir procrastinação, vai construir uma vida cheia de adiamentos. Mas, se repetir disciplina, mesmo que seja em pequenas doses, você começa a construir algo completamente diferente. Você começa a construir confiança em si mesmo, confiança na sua capacidade de cumprir aquilo que promete. E quando essa confiança começa a crescer, algo muda dentro de você. Aquela vergonha silenciosa começa a desaparecer, porque você começa a sentir algo diferente. Orgulho. Não o orgulho superficial, mas o orgulho interno de saber que está fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está reconhecendo, mesmo quando o progresso ainda parece pequeno. E esse tipo de orgulho tem um efeito poderoso. Ele fortalece a sua identidade. Ele transforma a forma como você se enxerga. Ele cria a base para uma versão mais forte de você mesmo. Mas tudo isso começa com um momento específico, um momento de decisão, o momento em que você para de fugir da comparação mais importante de todas, a comparação entre quem você é hoje e quem você prometeu se tornar. Existe algo que ninguém consegue parar, ninguém consegue negociar, ninguém consegue adiar, ninguém consegue controlar. O tempo, ele continua avançando, independente de como você está vivendo, independente das decisões que você toma, independente das mudanças que você evita. E existe algo curioso sobre o tempo. Ele raramente parece urgente no momento em que está passando. Um dia parece apenas um dia, uma semana parece apenas uma semana, um ano parece apenas mais um ano. Mas quando você olha para trás, percebe algo assustador. Tudo passou muito mais rápido do que parecia. Talvez você já tenha sentido isso. Você pensa em algo que aconteceu alguns anos atrás e percebe que parece que foi ontem. E é nesse momento que uma percepção importante começa a surgir. A vida não é tão longa quanto parece. E isso muda completamente a forma como você deveria enxergar as suas decisões. Porque cada dia que passa não é apenas mais um dia
comum. É um pedaço da sua vida que está sendo usado. A pergunta é: usado para quê? Usado para construir algo significativo ou usado apenas para repetir os mesmos padrões? Agora, pensa em algo que talvez você nunca tenha considerado profundamente. Imagine você daqui a 10 anos. 10 anos passaram. Você está olhando para trás, observando a forma como viveu, observando as escolhas que fez, observando as oportunidades que teve. E nesse momento aparece uma pergunta inevitável: será que eu fiz o máximo que poderia? Essa pergunta pesa, porque no fundo todo mundo quer poder responder sim. Mas muitas pessoas sabem que talvez responderiam outra coisa. Talvez responderiam: eu poderia ter tentado mais. Eu poderia ter sido mais disciplinado. Eu poderia ter levado algumas coisas mais a sério. E esse tipo de percepção cria um sentimento difícil: arrependimento. Não pelo que deu errado, mas pelo que nunca foi realmente tentado. Porque existe uma diferença enorme entre fracassar tentando e nunca tentar de verdade. Fracassar tentando ainda carrega aprendizado, carrega experiência, carrega crescimento, mas nunca tentar deixa apenas uma pergunta sem resposta. E se eu tivesse tentado? Essa pergunta pode acompanhar alguém por muitos anos. Agora, pensa em algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas não percebe quando está desperdiçando o próprio potencial, porque o desperdício raramente parece dramático. Ele parece confortável, ele parece normal, ele parece apenas mais um dia comum. Mas quando muitos dias comuns são repetidos, sem direção, sem disciplina, sem crescimento, eles começam a formar algo, uma vida que poderia ter sido muito maior. E talvez seja exatamente aqui que uma mudança importante começa a acontecer. Quando você percebe que continuar vivendo no piloto automático tem um custo, o custo do potencial não realizado, o custo das oportunidades perdidas, o custo do tempo que não volta. Agora, deixa eu te perguntar algo. Se você continuasse vivendo exatamente da forma que vive hoje pelos próximos 5 anos, você ficaria satisfeito com o resultado? Não com o que você espera, mas com o que realmente aconteceria se nada mudasse. Essa pergunta exige honestidade, porque ela revela algo importante. Se a resposta for não, então alguma coisa precisa mudar. E essa mudança não começa com uma grande transformação. Ela começa com algo muito menor. A forma como você usa o seu tempo hoje, porque o tempo não cria mudanças por si só. Ele apenas amplifica os padrões que você repete. Se você repete distração, o tempo amplifica a distração. Se você repete disciplina, o tempo amplifica a disciplina. Agora imagina duas pessoas começando exatamente hoje. A primeira decide usar cada dia para melhorar um pouco, aprender um pouco, treinar um pouco, construir algo pequeno, nada extraordinário, apenas progresso consistente. A segunda pessoa decide continuar vivendo no piloto automático, adia algumas decisões, se distrai com frequência, promete mudar, mas nunca sustenta a mudança. Agora imagina essas duas pessoas depois de 5 anos. A diferença entre elas será enorme, mas essa diferença não surgiu de uma grande decisão. Ela surgiu de milhares de pequenas decisões diárias. E talvez seja exatamente isso que torna essa conversa tão importante. Porque enquanto você está ouvindo essas palavras, o tempo continua passando. E cada minuto que passa é uma oportunidade. Uma oportunidade de se aproximar da pessoa que você poderia se tornar. Ou uma oportunidade perdida. A escolha acontece muito mais vezes do que você imagina. Ela acontece quando você decide levantar ou adiar. Quando decide focar ou se distrair. Quando decide agir ou esperar. E cada uma dessas escolhas parece pequena, mas juntas, elas formam a direção da sua vida. Agora pensa em algo que talvez você nunca tenha considerado com tanta clareza. O futuro não aparece de repente. Ele chega lentamente, dia após dia, decisão após decisão. E se você não prestar atenção na direção que essas decisões estão levando, um dia pode olhar para trás e perceber que o tempo passou e que você poderia ter usado esse tempo de forma diferente. Mas existe uma boa notícia aqui. Você ainda está no momento em que pode escolher uma direção diferente. E tudo
Tudo começa com algo simples: consciência. Consciência de que cada dia importa. Consciência de que cada decisão importa. Consciência de que cada escolha está moldando a pessoa que você está se tornando. E quando essa consciência aparece, algo começa a mudar. Porque você começa a perceber que não pode mais tratar os seus dias como se fossem infinitos. Eles não são. Cada um deles é parte da história que você está construindo. Existe um momento na vida em que algo muda. Não é um momento barulhento, não é um momento dramático. Na maioria das vezes, é um momento silencioso. Um momento em que você percebe algo que vinha tentando ignorar. Você percebe que continuar vivendo exatamente da mesma forma não vai levar você para onde gostaria de chegar. Talvez essa percepção apareça depois de um dia comum. Talvez apareça depois de uma conversa. Talvez apareça quando você percebe que os meses passaram e algumas coisas importantes ainda continuam exatamente no mesmo lugar. E nesse momento surge uma sensação diferente. Não é apenas frustração, é clareza. Clareza de que alguma coisa precisa mudar. Mas existe algo curioso sobre esse momento. Muitas pessoas sentem essa clareza, mas poucas fazem algo com ela. Porque logo depois que essa percepção aparece, a mente entra em ação novamente. Ela começa a suavizar o impacto. Ela começa a criar justificativas. Ela começa a dizer coisas como: não é tão urgente, você ainda tem tempo, depois você resolve. E lentamente, aquela clareza começa a desaparecer. A vida volta ao normal, os hábitos voltam ao normal e aquela sensação de que algo precisava mudar fica guardada em algum lugar da mente, até aparecer novamente algum tempo depois. Esse ciclo pode se repetir durante anos. Percepção, promessa, esquecimento, repetição, percepção, promessa, esquecimento, repetição. E talvez você já tenha vivido exatamente isso. Momentos em que você percebeu que precisava mudar algo. Momentos em que você disse para si mesmo que agora seria diferente, mas algumas semanas depois, tudo voltou ao mesmo padrão. Agora pensa em algo importante. O que realmente diferencia as pessoas que conseguem transformar a própria vida das pessoas que continuam presas nos mesmos ciclos não é inteligência, não é talento, não é sorte, é algo muito mais simples. É a decisão de não ignorar mais aquele momento de clareza. A decisão de levar a sério aquela sensação interna que diz: você precisa mudar. E levar essa sensação a sério exige algo difícil. Significa parar de fugir da verdade sobre si mesmo. Significa parar de justificar padrões que já deveriam ter sido quebrados. Significa parar de tratar decisões importantes como se fossem opcionais. Agora pensa em algo que pode ser desconfortável ouvir. Talvez você já saiba exatamente o que precisa mudar. Talvez você já saiba quais hábitos estão segurando você. Talvez você já saiba quais distrações estão consumindo seu tempo. Talvez você já saiba quais decisões continuam sendo adiadas. Mas saber não é suficiente. Saber nunca foi o problema. O problema sempre foi agir de forma consistente. E agir de forma consistente exige enfrentar algo que a maioria das pessoas evita: responsabilidade. Responsabilidade pelas próprias escolhas. Responsabilidade pelos próprios resultados. Responsabilidade pela pessoa que você está se tornando. Porque quando você assume essa responsabilidade, algo importante acontece. Você para de esperar que as circunstâncias mudem primeiro. Você para de esperar que a motivação apareça. Você para de esperar que o momento perfeito chegue. Você começa a entender que a mudança depende principalmente das decisões que você toma hoje. Agora, imagina algo comigo. Imagine que a partir de hoje, você decidisse agir de forma diferente em apenas algumas coisas pequenas. Nada radical, nada impossível. Apenas algumas mudanças consistentes. Talvez acordar um pouco mais cedo. Talvez eliminar algumas distrações. Talvez dedicar tempo todos os dias para algo que realmente constrói o seu futuro. No começo, essas mudanças pareceriam pequenas, quase insignificantes. Mas, com o passar do tempo, elas começariam a produzir algo poderoso. Momentum. O momentum da disciplina. O momentum da consistência. O momentum de saber que você está avançando. E esse sentimento muda completamente a forma como você se enxerga. Porque cada pequena vitória reforça uma nova identidade. A identidade de alguém que faz o que precisa ser feito. A identidade de alguém que não depende apenas de motivação. A identidade de alguém que constrói resultados com consistência. E quando essa identidade começa a se formar, algo muda
muda dentro de você. Aquela sensação de estagnação começa a desaparecer. Aquela vergonha silenciosa começa a diminuir. Aquela dúvida constante começa a enfraquecer. E no lugar dessas coisas, aparece algo diferente. Confiança. Confiança construída não por palavras, mas por ações repetidas. E essa confiança cria um ciclo completamente diferente. Agora, cada decisão disciplinada reforça a próxima. Cada avanço fortalece a sua identidade. Cada pequena conquista aumenta a sua capacidade de continuar. Mas existe algo importante que precisa ser dito aqui. Esse ciclo não começa sozinho. Ele começa com uma decisão. A decisão de parar de tratar o próprio potencial como algo opcional. A decisão de parar de viver no piloto automático. A decisão de, finalmente, levar a sério a pessoa que você sabe que pode se tornar. E se essa conversa está fazendo sentido para você até agora, talvez seja porque uma parte de você já reconheceu essa verdade. Talvez você já tenha percebido que continuar vivendo exatamente da mesma forma não é mais uma opção. Se esse é o caso, comenta aqui embaixo: eu escolho evoluir. Escrever isso não é apenas um comentário, é um lembrete para você mesmo. Um lembrete de que a mudança começa no momento em que você decide não ignorar mais aquilo que precisa ser feito, porque a partir daqui a conversa fica ainda mais profunda. Agora vamos falar sobre algo que muita gente evita encarar: o verdadeiro custo de continuar vivendo abaixo do próprio potencial. Existe algo que quase ninguém gosta de imaginar: o futuro. Não o futuro ideal, não o futuro que aparece nos seus sonhos, mas o futuro que realmente acontece quando nada muda. Agora pensa nisso com honestidade. Imagine você daqui a 10 anos. 10 anos se passaram. Você está sentado em silêncio, pensando na vida, pensando nas escolhas que fez, pensando nos caminhos que seguiu, e nesse momento surge uma pergunta inevitável: eu usei realmente o meu potencial? Essa pergunta tem um peso enorme, porque no fundo todo mundo quer poder responder sim, mas muitas pessoas sabem que talvez responderiam outra coisa. Talvez responderiam: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido mais disciplinado, eu poderia ter tentado com mais consistência, eu poderia ter levado algumas decisões mais a sério. E essa percepção cria algo difícil de carregar. Não é apenas frustração, é arrependimento. Arrependimento por aquilo que nunca foi realmente tentado. Porque existe uma diferença enorme entre duas dores: a dor do esforço e a dor do arrependimento. A dor do esforço aparece agora. Ela aparece quando você precisa levantar cedo. Ela aparece quando você precisa continuar trabalhando mesmo cansado. Ela aparece quando você precisa dizer não para distrações. Ela aparece quando você precisa fazer algo difícil. Mas a dor do arrependimento, essa aparece depois. Ela aparece anos depois, quando você percebe que teve tempo, teve oportunidade, teve capacidade, mas não usou tudo isso da forma que poderia. Agora pensa em algo importante: a dor do esforço passa, mas a dor do arrependimento pode acompanhar alguém por muito tempo, talvez por toda a vida. E isso acontece porque o arrependimento carrega uma pergunta impossível de responder: e se eu tivesse tentado de verdade? Essa pergunta é pesada, porque ela nunca tem uma resposta clara. Ela apenas fica lá, como uma lembrança constante de que a história poderia ter sido diferente. Mas existe algo importante que precisa ser dito aqui: esse futuro ainda não aconteceu. Ele ainda está sendo construído, e ele está sendo construído pelas decisões que você toma hoje. Agora pensa em algo que pode mudar completamente a forma como você vê as suas escolhas. A maioria das pessoas acredita que o futuro é definido por grandes decisões, mas na realidade, o futuro é definido principalmente por pequenas decisões repetidas diariamente. Decisões aparentemente simples: levantar ou adiar, focar ou se distrair, continuar ou desistir. Essas decisões parecem pequenas, mas quando são repetidas centenas de vezes, elas começam a moldar algo muito maior: a direção da sua vida. Agora imagina algo comigo. Imagine duas pessoas vivendo
vivendo o mesmo dia, a primeira pessoa acorda e decide fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo com resistência, mesmo com desconforto. A segunda pessoa acorda e decide seguir os próprios impulsos, faz apenas aquilo que sente vontade de fazer. Adia o que é difícil, evita o que exige disciplina. Agora imagina essas duas pessoas depois de 10 anos. A diferença entre elas será gigantesca, mas essa diferença não começou em um momento dramático. Ela começou em dias comuns, dias aparentemente normais, dias que pareciam insignificantes no momento em que aconteceram. E talvez seja exatamente isso que torna essa conversa tão importante. Porque a sua vida também está sendo moldada em dias comuns, dias em que ninguém está prestando atenção, dias em que ninguém está julgando, dias em que apenas você sabe quais decisões está tomando. E é exatamente nesses dias que o seu futuro começa a tomar forma. Agora pensa em algo ainda mais profundo. Muitas pessoas acreditam que mudar a própria vida exige uma transformação radical, mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, o que realmente transforma uma vida é algo muito mais simples: consistência, a capacidade de repetir pequenas ações disciplinadas por longos períodos. E essa capacidade não nasce de motivação, ela nasce de decisão. A decisão de não permitir mais que a sua mente controle todas as suas escolhas. Porque quando você deixa apenas os seus impulsos decidirem, o resultado quase sempre é o mesmo. Você escolhe o que é confortável no curto prazo, mesmo que isso custe o seu potencial no longo prazo. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a perceber algo importante. Elas percebem que o maior obstáculo nunca foi o mundo ao redor. O maior obstáculo sempre foi a batalha interna entre disciplina e conforto. E vencer essa batalha muda tudo, porque quando você aprende a agir mesmo sem vontade, você se torna alguém extremamente poderoso, alguém que não depende de motivação, alguém que não depende de circunstâncias perfeitas, alguém que consegue avançar mesmo quando o caminho parece difícil. E essa habilidade é rara, muito mais rara do que talento, muito mais rara do que inteligência, porque ela exige algo que a maioria das pessoas evita: autodomínio. Agora presta atenção nisso. Existe um momento em que todas as desculpas começam a perder força, um momento em que você percebe algo impossível de ignorar. Você percebe que ninguém está vindo salvar você, ninguém está vindo empurrar você, ninguém está vindo viver a sua vida por você. E essa percepção pode ser desconfortável no começo, porque ela tira algo que muita gente gosta de manter: a ilusão de que ainda existe alguma coisa externa que vai resolver tudo, que um dia a motivação vai aparecer, que um dia as circunstâncias vão melhorar, que um dia tudo vai se alinhar. Mas a verdade é mais dura do que isso. A maioria das vidas não muda porque as circunstâncias melhoram. A maioria das vidas muda quando alguém decide parar de esperar e começa a agir, mesmo quando não está pronto, mesmo quando ainda tem medo, mesmo quando ainda tem dúvidas. Agora pensa em algo importante. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava sentir algo antes de agir. Precisava sentir motivação, precisava sentir inspiração, precisava sentir certeza. Mas existe uma inversão poderosa que acontece quando você entende algo diferente. A motivação raramente vem antes da ação. Ela quase sempre vem depois da ação. Quando você começa, quando você dá o primeiro passo, quando você prova para si mesmo que consegue continuar. É nesse momento que algo muda dentro da sua mente. A confiança começa a aparecer, a energia começa a aparecer, a motivação começa a aparecer. Mas tudo isso aparece depois que você age, nunca antes. Agora pensa em algo que talvez você nunca tenha considerado. Quantas coisas importantes você adiou esperando sentir motivação primeiro? Quantos projetos ficaram apenas na ideia? Quantos planos ficaram apenas na imaginação? Quantas decisões ficaram sempre para depois? E enquanto tudo isso era adiado, o tempo continuava passando. Agora imagina algo. Imagine
Imagine que você pudesse olhar para trás e ver todos esses momentos, cada oportunidade que apareceu, cada decisão que poderia ter sido tomada, cada mudança que poderia ter começado. E imagine perceber que muitas dessas coisas foram adiadas não porque eram impossíveis, mas porque você esperou o momento perfeito. O problema é que o momento perfeito raramente chega, porque a vida real não funciona assim. A vida real é confusa, imperfeita, cheia de desafios, cheia de dúvidas, e esperar que tudo esteja alinhado antes de agir é uma das formas mais eficientes de permanecer parado. Agora, existe uma pergunta que começa a aparecer com mais força. Se esperar o momento perfeito não funciona, então o que realmente funciona? A resposta é simples: responsabilidade radical. A decisão de assumir controle sobre aquilo que depende de você, sem desculpas, sem justificativas, sem esperar condições ideais. Isso significa algo muito específico. Significa que você começa a agir mesmo quando não sente vontade. Significa que você começa a cumprir aquilo que promete. Significa que você começa a tratar o seu potencial com seriedade. E quando essa mudança acontece, algo poderoso começa a surgir: respeito próprio. Porque existe uma diferença enorme entre duas formas de viver. A primeira forma é viver sempre negociando com a própria disciplina, prometer algo e não cumprir, começar algo e abandonar, planejar algo e adiar. Essa forma de viver destrói lentamente o respeito que você tem por si mesmo. Mas existe outra forma, a forma em que você começa a agir de acordo com aquilo que sabe que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando ninguém está reconhecendo. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda profundamente. Você começa a confiar novamente em si mesmo. Você começa a acreditar novamente na sua própria capacidade. Você começa a perceber que o controle da sua vida está muito mais nas suas mãos do que parecia. Mas esse processo exige algo que nem todo mundo está disposto a enfrentar. Ele exige abandonar a versão antiga de si mesmo, a versão que vive apenas reagindo aos impulsos, a versão que sempre encontra uma desculpa, a versão que sempre deixa para depois. Essa versão precisa desaparecer, e isso cria um momento interno muito específico, um momento de ruptura, um momento em que você percebe que continuar vivendo como antes não é mais aceitável. Esse momento não precisa ser dramático. Às vezes, ele acontece em silêncio, mas quando acontece, algo muda. Porque a partir dali, você começa a se enxergar de forma diferente, não como alguém que está tentando mudar, mas como alguém que decidiu mudar. E essa diferença é enorme, porque quando você decide de verdade, algumas coisas deixam de ser opcionais. Disciplina deixa de ser opcional. Consistência deixa de ser opcional. Responsabilidade deixa de ser opcional. E a partir desse momento, cada decisão começa a carregar um peso diferente. O peso de quem você está se tornando. Agora pensa comigo por um instante. Existe uma versão de você que ainda não apareceu, uma versão mais disciplinada, mais focada, mais comprometida com aquilo que realmente importa. Essa versão não é uma fantasia, ela não é algo impossível, ela já existe como possibilidade dentro de você. O problema é que essa versão exige algo que muitas pessoas evitam enfrentar: responsabilidade total pela própria vida, sem transferir culpa, sem esperar circunstâncias perfeitas, sem esperar alguém empurrar você. Essa versão aparece no momento em que você decide algo muito simples. Você decide parar de viver guiado apenas pelos impulsos, porque impulsos sempre apontam para o conforto, sempre apontam para o caminho mais fácil, sempre apontam para aquilo que parece agradável no curto prazo. Mas a vida que você realmente quer raramente está no caminho mais fácil. Ela está no caminho da disciplina, no caminho da consistência, no caminho de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Agora pensa em algo importante. O maior limite da maioria das pessoas não é falta de talento, não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade. O maior limite é algo muito mais silencioso: a incapacidade de manter compromisso com aquilo que realmente importa, porque manter compromisso exige enfrentar momentos difíceis, momentos em que você quer parar, momentos em que você quer desistir, momentos em que a sua mente começa a dizer: isso
Isso não vale a pena. Isso está demorando demais. Talvez seja melhor deixar para depois. E é exatamente nesses momentos que o seu destino começa a ser decidido. Porque nesses momentos você tem duas opções. A primeira opção é obedecer àquela voz que pede conforto. A segunda opção é continuar. Continuar mesmo com resistência. Continuar mesmo com cansaço. Continuar mesmo sem aplausos. E essa segunda escolha é a escolha que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Não porque elas são especiais, mas porque elas desenvolveram algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Autodomínio, a capacidade de agir mesmo quando o impulso diz para parar. Agora, deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha dito dessa forma para você. Você não precisa ser perfeito para transformar a sua vida. Você não precisa ter motivação todos os dias. Você não precisa acertar sempre. Mas existe algo que você precisa desenvolver. Consistência, a capacidade de voltar. Voltar depois de um erro. Voltar depois de um dia ruim. Voltar depois de uma queda. Porque quem vence na vida não é quem nunca erra. É quem nunca abandona completamente o próprio compromisso. E esse tipo de mentalidade cria algo poderoso. Ela cria uma identidade forte. A identidade de alguém que não depende de circunstâncias para continuar. Alguém que constrói resultados mesmo quando o caminho é difícil. E quando essa identidade começa a se formar, algo muda completamente. Você para de ver disciplina como um sacrifício. Você começa a ver disciplina como liberdade. Liberdade para construir o tipo de vida que você deseja. Liberdade para não depender apenas da sorte. Liberdade para não viver reagindo ao acaso. Agora, imagina algo. Imagine você daqui a alguns anos, olhando para trás, observando o caminho que percorreu, observando as mudanças que fez, observando a pessoa que se tornou. Existe uma diferença enorme entre duas histórias possíveis. A história de alguém que sempre adiou, sempre esperou, sempre negociou com as próprias desculpas, e a história de alguém que decidiu agir, mesmo quando era difícil, mesmo quando era desconfortável, mesmo quando ninguém estava prestando atenção. Essa segunda história não nasce de um grande momento, ela nasce de uma decisão silenciosa, uma decisão que pode acontecer agora, a decisão de parar de viver abaixo do próprio potencial, a decisão de parar de negociar com a própria disciplina, a decisão de finalmente levar a sério a pessoa que você sabe que pode se tornar. E talvez seja exatamente isso que esta conversa está tentando provocar em você. Um momento de honestidade, um momento em que você olha para si mesmo e decide que não vai mais aceitar uma versão menor de si, porque no fundo você sabe que existe mais dentro de você, mais capacidade, mais força, mais possibilidade. Mas esse mais só aparece quando você decide agir de forma diferente, quando você decide transformar intenção em ação, quando você decide transformar promessa em compromisso, quando você decide transformar potencial em realidade. Se essa mensagem chegou até você no momento certo, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que não vão alimentar desculpas. Eles vão lembrar você daquilo que muita gente tenta ignorar. Que o seu futuro não depende apenas das condições ao seu redor. Ele depende principalmente das decisões que você toma todos os dias, a partir de agora. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode responder hoje. Quem você decide se tornar a partir daqui?